Porque se nós entrar em idolatria, nós deixamos de ser a igreja virgem. Não vai casar com Yahshua. Se não for virgem, não vai casar com Yahshua. Porém, Satanás é maligno. Ele usou a serpente lá no Jardim do Éden. Quando chegou na era de Constantino, ele usou Constantino, imperador Constantino, ele arrebentou com a igreja. Se os irmãos lerem a história de Constantino, Constantino nunca se converteu. Constantino era adorador do sol. Ele era pagão e morreu pagão. O que ele fez? Falou, quem quiser ser católico agora não vai pagar imposto mais. Se na época de Constantino mandasse matar os católicos, morria todo o Império Romano, porque todo mundo se tornou cristão. Todo mundo agora é cristão, porque Constantino falou que eu vou deixar de pagar imposto. Aí o paganismo entrou para dentro da igreja, ficou fácil. A porta larga que se abriu. Tanto que hoje é igual os templos aí, as portas tudo larga, porque o caminho é largo. Mas quando você passa a ter entendimento da Escritura, você vai ver que o nome do Mashiach, ele tinha que ser revelado para poder ele trazer a igreja virgem. Aí vem Yahshua e fala assim, eu vou escrever na testa do vencedor o nome do meu pai, Yahweh, o meu nome, Yahshua, e o nome da cidade santa, Yahushalam. Então, nós conseguimos ver que o Mashiach, nós levamos o nome do pai do Mashiach, nós levamos o nome do Mashiach e levamos o nome da cidade santa. Por que Yahushalam? Por que nós levamos o nome da cidade santa? Porque a própria cidade santa representa a igreja do Mashiach. Apocalipse capítulo 21 fala assim, vi a Yahushalam que descia como esposa para o cordeiro. Então a igreja ela não pode aceitar outro nome por nada, ela tem que levar o nome do seu Salvador, ela tem que levar o nome do Mashiach. Uns vai falar Yeshua, outros vai falar Yehoshua, outros vai falar Jeová, Javé, Yahvé. A nossa obrigação é descobrir qual é o nome verdadeiro do Eterno e qual é o verdadeiro nome do seu Filho. Por isso que a provérbia fala assim, quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos do seu punho, quem fez toda a extremidade da terra, qual é o seu nome e qual é o nome do seu Filho, se é que você o sabe. Ele está lançando um desafio para nós descobrirmos qual é o nome do verdadeiro Criador do Universo e qual é o nome do seu Filho. 2 pessoas, não existe 3 pessoas, 2 pessoas. Então, essa era a tarefa da igreja verdadeira, que iria se tornar virgem. Ontem eu até estava comentando com o irmão, que eu falei assim, eu acredito que o Eterno permitiu as escrituras ser fermentadas pela igreja católica, porque a escritura fala assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, a mulher é a igreja católica, é o fermento que uma mulher pegou, misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Eu acredito que o Eterno permitiu a igreja católica esconder o nome dele, esconder o nome do seu filho, mudando o nome do filho dele e fermentando toda a escritura para poder os vencedores correr atrás da verdade. Porque os vencedores vai se tornar a igreja virgem. Eles se tornando a igreja virgem, eles se tornam qualificados para poder casar com ele. Não é? As coisas não seriam dadas assim facilmente. Os vencedores iriam passar por isso. A igreja católica ela fermentou. Mas a escritura nos mostra que durante o tempo que passasse a história da igreja, no final da era da igreja, o nome ia ser revelado novamente. No livro de Isaías fala, o meu povo, no final dos tempos, o meu povo saberá qual é o meu nome. Chegou a hora do nome ser revelado. Então, nós estamos em que era hoje? Nós estamos na era de Éfeso? Não, a era de Éfeso já passou. A era de Esmira já passou. A era de Pérgamo já passou. A era de Tiatira já passou. Tiatira significa sacrifício contínuo. Durou até o ano de 1515, quando a igreja fazia sacrifício. Olha o catolicismo romano, andando de joelho, indo longe, pagar promessa. A igreja de Tiatira é o catolicismo romano cortadinho. É onde está a Jezabel. Ela fala, tens aí a Jezabel, é a hierarquia lá dentro. Então o que acontece, irmão? Hoje nós estamos na era de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É onde as verdades foram todas restauradas. O Eterno prometeu e ele restaurou. Tudo é sombra. A Jezabel do livro de Tiatira está lá no Velho Testamento. Lá tem quem? Jezabel e Atalia. Os irmãos já viram um vídeo que eu lancei falando sobre isso. Jezabel é o catolicismo romano, é a hierarquia do catolicismo romano. A Atalia, filha de Jezabel, é a hierarquia dentro das denominações evangélicas. Da mesma forma que existe uma hierarquia dentro da igreja católica, constituída pelo Papa, os bispos, os padres, os cardeais, existe também uma hierarquia dentro das igrejas evangélicas. O bispo, o pastor, o arcebispo, o presbítero e o diácono. É tudo uma sombra do Velho Testamento. A Jezabel do Velho Testamento odiava o nome do Criador e perseguia quem falava desse nome. Perseguiu Elias, seu nome é Alial, que significa o Altíssimo Eial. Ele teve que ter um debate com a Jezabel e os profetas de Jezabel para poder revelar o nome do Eterno para aquelas pessoas que estavam enganadas. Por isso que ele vai voltar na tribulação para pregar. Por quê? Porque o sistema está aí hoje pregando o quê? Pregando Senhor. Senhor não é nome, Senhor é um título. A nossa Bíblia, só no Velho Testamento, já cansei de falar, só no Velho Testamento o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. Eles tiraram e colocaram Senhor, porque Senhor no dicionário significa Baal. Então a Jezabel, ela pregava quem? Ela pregava Baal, ela defendia Baal. A hierarquia, a Atalia fez o mesmo que a mãe fez. Pregava Baal, pregava o Senhor. Então a escritura fala, tal mãe, tal filha. As denominações evangélicas pregam a Trindade. Por quê? Porque a igreja católica prega a Trindade. A igreja católica prega Jesus, a denominação evangélica também prega Jesus. O vinho da igreja católica está sendo servido até hoje através dessas duas mulheres, Jezabel
e a Thalia. Eu lancei um vídeo falando, nós temos que sair fora da Jezabel e da Thalia, porque não pode existir uma hierarquia no nosso meio. O cabeça é Yahshua, ele é o cabeça do corpo, nós somos os membros. Os membros não podem ter um melhor do que o outro. No sistema, não, esse sistema de hierarquia existia, desde a época de Yahshua, os fariseus criou uma hierarquia lá, e Yahshua falou, vocês assumiram vocês assumiram aí a cadeira de Moisés, se assentou na cadeira de Moisés, e está aí subjugando as pessoas. Da mesma forma, a hierarquia, só eles que pode funcionar. Mas na igreja não, a igreja nós somos os membros. Todos os membros têm que trabalhar junto e todos levar o outro a enxergar quem é o verdadeiro Mashiach. Ele é o alvo. Então, se nós não entendermos qual é o verdadeiro nome do Mashiach, nós não vamos se tornar essa igreja virgem nunca, porque nós vai estar indo após o outro que é a igreja católica. Jesus Cristo foi criado pelo catolicismo romano. Queira a pessoa acreditar, não pode, entra no YouTube e pergunta o que significa IE, significa isto é, ou seja, o que significa Zuz, porco, suíno, javali. A igreja católica, ela fez de propósito, ela queria blasfemar contra o Eterno e contra o Salvador. Por isso que ela tirou Yahshua, que significa o cordeiro, e colocou Jesus, que significa isso é um porco.